Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Eu quero hoje pregar para você uma mensagem, você que está me assistindo através do canal das igrejas, você agora que está me assistindo pelo YouTube, hoje eu quero pregar para você uma mensagem sobre a questão: será que Deus não me abençoou ou será que eu desisti? Será que Deus ele não fez a obra na minha vida, ou será que fui eu que abandonei, joguei a toalha, eu acabei desistindo? Será qual das duas? Será que não era vontade de Deus ou eu fui fogo de palha? Porque tem uma passagem na Bíblia Sagrada, aliás, uma não, várias, começando em Lucas capítulo 18, fala sobre isso. Lucas 18 a partir do versículo 1. Então, você que está me assistindo em casa, hoje a interrogação é essa: será que eu não fui abençoado, ou Deus não me abençoou, ou será que eu desisti? Esse é o título da mensagem. Lucas 18 versículo 1 fala assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, por esse versículo aqui, você nota, só esse primeiro versículo, que Deus ele quer ver até onde eu vou. Deus ele quer ver até aonde vai a minha fé, até onde eu vou mostrar que eu estou querendo aquilo ali mesmo, ou que eu creio naquilo mesmo. Porque tem muitas pessoas que elas fazem oração, não funcionou, a pessoa já abandona. Ou a pessoa vai um certo tempo e daqui a pouco ela esmurece. Só que você vê na Bíblia Sagrada que o nosso dever não é nem o nosso direito. O meu dever e o seu dever é orar sempre e nunca desfalecer. Ainda que aquilo que você orou, ainda que aquilo que você determinou, você não está enxergando, você não está presenciando, você não está desfrutando daquilo, você não está desfrutando daquilo que você orou. Mas a Bíblia diz que eu não posso parar, é o que está aqui escrito. Então, eu e você, nós precisamos entender que tem algumas coisas na minha vida e na sua vida que elas não vão acontecer instantaneamente. A Bíblia Sagrada fala em Daniel capítulo 10, só o versículo 1, o pastor Mike não vai pregar tudo aqui, tá? Daniel, Oséias, Daniel não, Daniel, Oséias, Daniel 10:1. E no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira. Por gentileza, leiam comigo. E se trata de uma guerra prolongada. Então existem guerras curtas e existem guerras prolongadas. É isso que Jesus vai mostrar para nós agora nessa parábola, sobre uma guerra prolongada, uma luta espiritual que ela é travada e demora mais para acontecer a vitória. Essa é a verdade. Então você vê registrado aqui que se tratava de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve o entendimento da visão. Então quando você tem o entendimento, você tem a interpretação, você não desiste, você não desfalece. Até porque se você deixar marcado ali em Lucas 18, onde eu estou, vamos para Gálatas capítulo 6 versículo 9. Gálatas 6:9 diz assim a escritura: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Olha só o finalzinho: se não houvermos desfalecido. E a gente desfalece, tem gente que esmurece, tem pessoa que se entrega. Não, já orei muito por isso, não, já busquei tudo que eu tinha que buscar. Por que você fala assim? Porque você pensa que é no seu tempo, porque você pensa que é no seu momento, e não é no seu momento, é no tempo de Deus. Por isso eu não me canso, e nem você deve se cansar. Não nos cansemos de fazer o bem. Aqui pode ser até a questão da oração, esse bem, porque ao seu tempo de Deus, não o meu tempo, ceifaremos. Nós vamos colher aquele bem que estamos fazendo. Não nos cansemos de fazer o bem. Vamos plantando. Chega uma hora que Deus passa a régua e fecha a conta. Eu estava comentando agora há pouco
né, com alguns pastores também, que a gente estava caminhando junto, e aí eu comentei com eles, que domingo agora foi um pequeno lampejo do que vai acontecer já já aqui nessa igreja. Não, por que é um pequeno lampejo? Que a gente está plantando. Está plantando e prega segunda, e prega quarta, e prega sexta, e prega domingo, e faz programa, e faz jejum, sobe no monte, faz meia hora de oração, e vem e vai, chega uma hora que chega uma hora que o negócio começa a aparecer. Então não se canse de fazer o bem, ainda que naquele momento, aquele período, aparentemente nada esteja acontecendo. Vamos para cima. Vamos para cima, vamos continuando. E aí a Bíblia diz mais aqui, ó, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao tempo de Deus, ao seu tempo faremos, se não houvermos desfalecido. Não joga a toalha. Bom, volta lá, tem guerras que são prolongadas. Lucas 18, onde nós estamos hoje. Então diz assim a Escritura Sagrada: e contou-lhes também uma parábola, e eu vou explicar para você ela agora, sobre o dever de orar sempre e não desfalecer, não abandonar. Por quê? Dizendo, havia numa cidade, essa cidade aqui na Bíblia Sagrada representa uma área ou um lugar específico, tá? Por isso que quando você vai meditar nas parábolas de Jesus, você tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes. E aqui ele está falando que numa certa cidade, é como se eu falasse na tua saúde, ou no teu casamento, ou na tua vida financeira. É naquela área, é naquela cidade, é naquele lugar em específico. Havia naquela cidade um certo juiz, e juiz você sabe que é alguém revestido de autoridade. Você sabe que alguém tem autoridade para soltar e liberar, ou bater e trancar. Então esse juiz revestido de autoridade estava num certo lugar. E é assim que você tem que meditar as parábolas de Jesus. Você tem que meditar nas parábolas, mastigando elas, porque sempre tem uma revelação nova. E diz que ele estava nessa certa cidade, e tinha um certo juiz revestido de autoridade, que nem a Deus temia, e nem respeitava homem algum. Então isso aqui representa o diabo. Porque quem não respeita o diabo e não tem medo dos homens, quem é? É o diabo. O diabo não respeita a Deus e não respeita os homens. Então está dizendo aqui que tem uma certa área da sua vida que tem um demônio que está trancando aquela causa. Não é em todos os lugares, é naquela cidade, que tem alguém revestido de autoridade, de força, e que está segurando alguma coisa ali. Mas como é que Jesus começa hoje? Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, tá? Então representa aqui esse momento de autoridade naquela cidade, que está trancando as causas. Ele é detentor de causas. Próximo versículo. E havia também na mesma cidade, naquela lugar específico, naquela área, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Geralmente as parábolas de Jesus, elas demonstram disparidade. Elas colocam uma coisa muito grande, uma coisa muito pequena, umas coisas muito distantes. Jesus usava muitas vezes até os extremos para explicar. Então você vê que esse juiz, ele é alguém revestido de autoridade, e ele está segurando a causa dela. E essa viúva, ela na verdade representa a impotência, fraqueza, que não tem nenhuma condição contra aquele juiz. Ou seja, em outras palavras, se fosse um homem, quem sabe que fosse até esse juiz, ele já não respeitava homem algum. Mas se fosse um homem, quem sabe iria até lá e poderia conseguir alguma coisa. Mas não, diga comigo, era uma viúva. Era uma mulher que naquela época, Jesus contando essa parábola, esse tipo de mulher na sociedade não tinha voz ativa. Esse tipo de pessoa na sociedade não tinha, vamos dizer assim, não tinha nenhuma, não ia surtir nenhuma oposição a ninguém. Eram pessoas consideradas, me perdoe, como nada. Então você vê o juiz, que representa uma autoridade muito grande, e essa viúva, só que ela tinha um negócio a favor dela. Vamos ler devagarinho. Mas havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, fala bem alto comigo, dizendo, isso, ela era fraca, mas ela orava. Isso está na Bíblia. Ela era fraca, impotente, não tinha condição nenhuma contra aquele juiz injusto. Não tinha condição, só que ela tinha uma coisa, ela falava. E eu digo para você que está aqui hoje, você que está em casa, onde você está me assistindo,
Esses dias eu vi um pastor falando assim, ó: você aí que está me assistindo, não sei que ano que você está me assistindo, através de fita cassete, fita VHS. Aí eu disse, você vê que ele jamais passou pela cabeça desse pastor que um dia existiria YouTube, que existiria o WhatsApp, que existiria Facebook. Ele falou: você que está me assistindo aí através de uma fita VHS ou de uma fita cassete. Eu sei lá como é que essa pessoa está me assistindo, sei lá como é que está me assistindo, mas vou dizer para você: você pode ser impotente diante dessa situação, mas se você é uma pessoa que você ora, isso ainda pode mudar. Essa situação pode mudar. Só que ela não orava de qualquer jeito, ela não manifestava verbalmente o desejo dela de qualquer maneira. Ela dizia assim, ó: faze-me justiça contra o meu. Fala em voz alta comigo: faze-me justiça. Essa mulher conhecia os direitos dela, essa mulher sabia quais eram os direitos dela. Então olha só, eu posso ser impotente diante do câncer, eu posso ser impotente muitas vezes diante de uma dívida, eu posso ser impotente diante de uma situação com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, nas drogas, no crack. A cara dele parece uma caveira, mas se eu conhecer os meus direitos, isso pode mudar. Se eu conheço os meus direitos, se eu conheço o que os meus direitos podem me proporcionar. E essa mulher então era fraca, diga em voz alta comigo, mas dizia. Fala de novo: dizia. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue, que ela ficou curada? Porque ela ia dizendo, se tão somente eu tocar na hora das vestes de Jesus, ficarei curada. Se tão somente eu tocar, é dizendo, é falando. Você tem que ir abrindo a boca e falando. E essa mulher fazia esse desejo verbal, ela abria a boca e falava para esse cara que estava segurando a causa. E agora vem a grande revelação. Está gostando ou não? Não, qualquer situação da sua vida pode mudar. Você pode ser fraco e impotente diante daquele que está segurando isso aí na tua vida, está trancando tudo, mas se você fizer que nem essa mulher, você vence. Diz assim a Bíblia Sagrada: e por algum tempo não quis. Esse tempo aqui mostra que ela fez isso várias vezes. Essa mulher, ela não foi fogo de palha que nem a gente é. Essa mulher não foi ela fez uma vez e disse: ah, não deu certo, ah, não funcionou. Você sabe que muitas vezes no meu ministério, na minha vida, aonde eu vou para cima e para baixo, muitas vezes é isso que acontece. Eu vou na primeira vez, não acontece nada. Quem já ouviu falar de Pong Yusho? Quem já ouviu falar desse pregador, Pong Yusho? Ele tem uma igreja hoje que ele serve a Santa Ceia. A última vez que eu fiquei sabendo que tinha 58 mil obreiros para servir a Santa Ceia. É pouco ou não? Você já imaginou 58 mil obreiros para servir a Santa Ceia? Mas diz que ele passou pregando 1 ano e meio numa tenda, e diz que aparecia pouquíssimas pessoas, não dava mais que 100 pessoas. Ele conta na biografia dele. Diz que ele ficava pregando lá e nada, mas ele continuou insistindo, e daqui a pouco chegou uma hora que bum! O negócio parece que destrancou, o negócio parece que soltou no mundo espiritual e começou a crescer. E foi, que se tornou uma coisa mega grande. Então é isso. Quem sabe por algum tempo aquilo ali segura, mas daqui a pouco solta. Quantas pragas o Moisés teve que lançar lá no faraó mesmo? Quantas? Você lembra que ele lançava praga? Parecia que o povo agora ia sair, endurecia o coração de faraó. Daqui a pouco lançava outra praga, parecia que agora o povo ia sair, e o coração de faraó endurecia. E foi. Quando chegou na 10ª, o faraó não aguentou e o povo saiu. Mas não é na primeira praga, não é na primeira vez que você amaldiçoa. Muitas vezes não é na primeira vez que você ora que você determina. E é isso que Jesus está explicando para nós aqui. Por algum tempo o demônio trancou. Ou você acha que você vai determinar, o diabo vai ficar de braços cruzados dizendo assim: ah, você determinou? Ai, tá, beleza, pode passar. Você acha assim? Você acha que você vai orar e beleza? Não! Muitas vezes por algum tempo, como você vê aqui, ele não quer, não é o desejo dele. Por algum tempo não quis, não desejou, não teve vontade de liberar a causa. Mas depois, todo mundo fala comigo em voz alta, mas depois. De novo. Esse depois aqui, pessoal, representa uma coisa muito interessante. O mal enfraquece. Tudo que está de ruim na sua vida, chega uma hora que depois vai mudar, vai enfraquecer. Existe um certo tipo de resistência no início,
mas depois começa a enfraquecer, começa a mudar a ideia, começa a mudar o pensamento. Inclusive o próprio diabo pode voltar atrás naquela resistência dele. E esse juiz injusto, como diz a Bíblia, mas depois ele disse consigo. Você vê que parece que ele tem vergonha de falar com os outros, né? Você vê que é um pensamento que ele teve. Ele disse consigo, é uma coisa que ele pensou. É como se Jesus estivesse abrindo para mim e para você hoje. É assim que o demônio pensa. É como se ele estivesse abrindo para nós. Mas depois ele disse consigo. O que ele disse consigo? Ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Em outras palavras, está registrado o seguinte: eu posso ser duro na queda o que for, mas eu posso mudar. Eu posso ser duro na queda, mas agora há uma diferença. Você sabe que uma vez eu estava lendo sobre essa questão do diabo mudar? Está lá em Êxodo capítulo 1. Você já leu isso aqui? Olha só, Êxodo capítulo 1. É só a gente continuar insistindo. Êxodo capítulo 1. Isso aqui eu nem ia pregar para você hoje, mas me veio agora no coração de pregar. Êxodo capítulo 1, o versículo 7 diz assim: e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Agora olha que poderoso vem agora. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: olha só o que o demônio pensa: eis que o povo dos filhos de Israel, leia para mim, é muito mais poderoso. É esse o pensamento do diabo, irmãos. O pensamento do diabo, olha que coisa interessante. Escuta só. Você muitas vezes está com medo dessa situação, mas é essa situação que está com medo de você. Essa situação, o demônio tem essa coisa com ele. Você lembra o que o juiz injusto ele disse? Ele disse com ele mesmo: ainda que eu não temo a Deus, não respeito os homens nenhum, mas como essa viúva me incomoda. Você vê que ele tem esse negócio dentro do diabo. Dentro do diabo tem esse negócio. Ele pensa dessa maneira. Ele diz aqui, ó: eis que esse povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso que nós. Olha o 10. Usemos, pois, sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós. Olha só qual era o medo dele: e suba da terra. E eu te pergunto, o povo de Israel subiu ou não subiu? Foi ou não foi liberto? Foi. O diabo no fundo ele sabe que se eu insistir, que se eu me unir com Deus, que se eu me fortalecer, eu venço qualquer batalha. O diabo no fundo ele sabe disso. Ele tem essa ideia. A mesma coisa o juiz injusto. O que o juiz injusto disse? Ele disse exatamente isso. Ele disse: essa mulher, ela está continuando me incomodando, eu vou ter que liberar a causa para ela. Diga aleluia. E olha só o que aconteceu. Volta lá em Lucas 18. Isso aqui eu não ia pregar, mas já que apareceu, eu preguei. Então Lucas 18, versículo 4. E por algum tempo ele não quis. Então ele teve aquela resistência. Sempre tem a resistência do demônio por um tempo, em relação à tua saúde, em relação ao teu casamento. Mas daqui a pouco você sente que destranca. Quem já sentiu algum dia que o negócio destrancou? Né? Você sente que o negócio destranca. É uma coisa que você foi, tipo, como é que eu vou explicar? Você foi empurrando, entendeu? Você vai empurrando em campanha, você vai empurrando em jejum, você vai empurrando em leitura bíblica, em oração na madrugada, você vai empurrando em vindo culto. Você não desiste, você vai empurrando. Não, se você vai empurrando, tem uma hora que se move, claro, irmão. Tem uma hora que se move, né, irmão? Tem uma hora que mexe. E o diabo sabe disso. O demônio sabe que se você não for fogo de palha, que nem essa mulher, que ela não foi fogo de palha, se você não for fogo de palha, ele sabe, ele diz com ele, é para ele que ele diz. Ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e não respeito os homens, ainda que eu tenha essa prerrogativa, e todo mundo sabe que eu sou duro, eu não respeito ninguém, eu seguro a causa, eu bato o martelo aqui e ninguém recebe a sua causa. Ele diz assim, ó: todavia, como esta viúva me molesta. Você viu que ele falou? Fala comigo especificamente. Ele não falou de todo mundo. Ele fala: essa viúva, essa mulher me incomoda, me molesta, me enche o saco. Me perdoe falar assim, me chateia. Essa mulher me chateia, a atitude dela me chateia. E é isso que eu sempre oro a Deus. Eu oro a Deus que lá no inferno o diabo diga: mas esse Michael de novo? Sério, não estou brincando.
Eu oro a Deus, não, sério, que o demônio, ele fala assim, ó, caramba, não para, eu tentei, fiz e fui, pai, já. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai soltar. Eu sempre pensei isso na minha vida, sempre quando eu prego. Sempre quando eu prego, sempre que eu vou a algum lugar, eu procuro passar esse pensamento. Se não é na hora, se você insistir, daqui a pouco esse negócio destranca. Mas tem que ir, irmão, tem que ir. Você não pode mostrar desânimo. Você tem que fazer que nem essa mulher. Ela devia estar todo dia na porta desse cara. Incomoda ou não incomoda? Eu acho que ele entrava dentro lá do lugar lá onde ele atendia. Ele dizia assim, mas de novo essa mulher aí? De novo, daqui a pouco ele ia sair, tá aí de novo. Juiz, eu não vou desistir. É mais fácil o senhor liberar minha causa do que eu parar. Diga aleluia. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Demônio, é muito mais fácil você soltar minha saúde e eu receber a minha cura do que você, porque eu não vou parar, eu vou continuar firme. Para o seu filho, a mesma coisa. Seu casamento, a mesma coisa. Sua vida financeira, a mesma coisa. Só que a gente não é assim. A gente vive, pessoal, numa época que a gente tenta, sabe, mudar as coisas com paliativos. A gente é muito com paliativo. O que é paliativo? Se não deu certo aqui, eu vou lá. Não funcionou aqui, eu vou. Isso eu falo frequente para minha esposa também. Eu sempre falo para ela. Ela falou assim, mas tu vai de novo insistir de novo. De novo. Que muitas vezes, vamos dizer, olha para o pastor aqui, ó, pega essa caixa aqui, imagina uma pedra grande. Se eu pegar uma marreta e eu der uma marretada, eu quebro ela na primeira? Não, mas se eu continuar marreteando ela, e marreteando amanhã, e marreteando no outro dia, e no outro dia, o que vai acontecer? Não vai quebrar, vai virar pó. É isso que eu tenho em mente. É isso que está na Bíblia. Que se eu for, pode ser o diabo, pode ser o juiz injusto. Chega uma hora que enche o saco e ele solta. Não para todo mundo, mas para essa viúva que me molesta. É para essa pessoa que me incomoda. É para essa pessoa. E a Bíblia diz o seguinte agora, ó, versículo 4 ainda, né? Todavia, 5. Todavia, como esta viúva me molesta, olha só como ele mudou de pensamento, ó. Hei de fazer-lhe justiça, ou seja, eu vou liberar a causa, para que enfim não volte e me importune muito. Ou seja, se me importunar, eu fico firme. Mas se me importunar, fala comigo essa palavra, muito. Isso, se me incomodar muito, eu não aguento. Eu aguento quando me incomoda, mas se me incomodar muito, eu não aguento. Hoje o diabo, eu nunca pensei que eu ia falar uma coisa dessa, mas vou falar. Hoje o diabo está abrindo o jogo para vocês. Se vocês continuarem muito, ele solta essa causa. Mas não é pouco. Se for alguma coisa de incomodar, ele continua. Mas se você incomodar muito, ele solta isso que ele está segurando, e você é abençoado. Então, e eu vou te falar uma coisa agora, e não é só o diabo não, porque Jesus está falando aqui desse cara que não teme a Deus e não respeita os homens. E agora Jesus vai falar outra coisa interessante. Ele fala assim, ó, e Deus, no versículo 6, desculpa, né? E disse o Senhor, ouvi, ele está afirmando, ele não está fazendo uma pergunta, ele está afirmando, ó, ouvi o que diz o injusto juiz. Em outras palavras, ouça o que ele falou. Ouça, Jesus está dizendo, ouça o que ele disse, que ele pode mudar de ideia. Ouça o que ele disse, que se incomodar muito, ele não aguenta. Ele solta, ele muda. Você vai conseguir receber a sua causa. Escute, Jesus está dizendo, ouça o que o juiz injusto diz. Diga bem. Aí agora o próximo versículo diz assim, ó, e Deus, fala comigo essa palavra, e Deus. Agora ele não vai falar do diabo. Agora ele está falando de quem? Então agora eu quero te falar uma coisa. Ai meu Deus, deixa eu me firmar para falar o que eu vou falar agora, que você tem que entender. Isso serve para o diabo e para Deus. Isso serve para aquele demônio que está segurando a tua causa. E agora Jesus vai dizer assim, ó, e Deus. Agora ele está falando de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aqui você vê Jesus explicando sobre Deus, dizendo em outras palavras, eu provo os meus filhos.
Eu quero saber até onde vai a fé deles, até onde eles continuam clamando, até onde eles vão continuar firmes comigo. Eu quero saber se eles vão ser fogo de palha ou se eles vão ser firmes. Então eu tenho que ser firme com o diabo e ter que ser firme também com quem, pessoal? Com Deus. E isso está na Bíblia Sagrada. Se você voltar um pouco antes, em Lucas capítulo 11, quem está entendendo o que eu estou falando? Então tanto com Deus quanto com... Mas claro, é tratamento diferente. Com o diabo é aquela coisa, né? Você ataca ele. Com Deus é aquela coisa: Deus, eu estou aqui, Senhor. Deus, ó Senhor, ó, eu não desisti não. Olha para o meu coração, eu não abandonei não, Deus, eu não desisti. E Deus vai olhando, até onde você vai. Quem lembra, não vou pregar hoje, mas quem lembra da Cananeia? Você já meditou em Lucas capítulo 15, a Cananeia? A Cananeia vai até Jesus, a filha dela está miseravelmente endemoniada. E Jesus primeiro não fala nada, depois Jesus dá um não, depois Jesus dá outro não, e aquela mulher vai indo, e Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. E aí Jesus disse: que seja feito contigo aquilo que tu deseja. E desde aquela hora a filha dela ficou sã. Mas eu pergunto, Jesus ia atender ela? Não, ele falou bem assim, ó: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estou em outra missão. Depois Jesus diz para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Mas ela foi. Ela foi contra o diabo ou ela foi até Jesus? Mas então, não é só com o diabo que eu tenho que ser firme. Eu tenho que ser firme com Deus também. O que diz lá em Mateus capítulo 11? Lembra Mateus 11, eu acho que é o 12 ou 13? Que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então não é uma coisa assim: vou de vez em quando que vai acontecer. Não vai. Tem gente que até que se chateia: eu fui aquele dia na igreja e não aconteceu nada. Aquele dia, não é aquele dia, é luta, é ir para cima, é se apoderar mesmo, é fazer força, é mostrar que eu estou querendo. Diga aleluia. Olha só o que diz em Lucas 11, versículo 5: e disse-lhe também: qual de vós terá um amigo que, se for procurá-lo à meia-noite, e disser: amigo, empresta-me 3 pães? Então você vê que surgiu uma situação aqui que ele não conseguia resolver. Ele não tinha capacidade de resolver aquela situação, que o amigo dele apareceu meia-noite. É um horário de imprevisto, é um horário que ele não estava preparado. E os problemas surgem assim na minha vida, na sua vida também. Quem já teve um problema que você não estava esperando aquilo? Você não estava esperando, apareceu, surgiu. Isso representa esse que chega à meia-noite na minha casa. Não tem o que fazer. Só que você sabe quem tem aquele pão para dar. Você sabe quem pode resolver a tua situação. E agora atenção que é forte, o próximo versículo: pois que um amigo me chegou na minha casa de caminho e eu não tenho o que apresentar. Ou seja, eu não estava esperando, não estava preparado, não tem como eu resolver. Versículo 7: se ele respondendo lá de dentro da onde vem o milagre para você, disser: não me incomodes. Aqui já é a letra, ó. Olha Deus dando a letra para mim e para você. Não me incomodes, porque já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama e eu não posso levantar-me para te dar. Isso aqui eu lembro da Cananeia. Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Agora eu não vou te atender. Você vê que esse cara falou aqui, né? Essa parábola, Jesus explicando de um cara que fala: os meus filhos estão comigo, a porta está fechada, eu não vou te atender. Não me incomoda. O que ele fez? Versículo próximo: digo-vos que ainda que ele não se levante para te dar, para resolver o teu problema lá que surgiu à meia-noite, ainda que ele não se levante para te dar, por causa do seu inimigo, vamos ler comigo? Levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e olha que forte, e lhe dará tudo o que for necessário. Vai dar tudo para você o que for necessário. Você vai receber de Deus tudo o que for necessário, porque Ele quer saber até onde você vai. Ele quer saber até onde você vai, aonde você se dedica. E Ele vai fazer a obra na sua vida. Mas Ele quer ver se você é fogo de palha ou se você é de fibra mesmo. Se você é uma pessoa que qualquer coisa já... Porque tem pessoa que é assim, qualquer oposição já... não vai dar, é complicado, é difícil, não dá, dói, não vou, ixi, dá. Tem gente que é assim, tem gente que não. Porque você sabia, como eu disse, tem gente que a menor oposição a pessoa retrocede.
E tem gente que não. Tem gente que é que nem essa mulher. Ela vai. Quem lembra do profeta em primeiro livro dos Reis 18:43? Que ele falou assim: mas não está vindo a chuva. O obreiro falou. O que ele disse para o obreiro? Vai lá e volta quantas vezes lá? 7. Ou seja, eu não aceito. Ele foi e disse que daqui a pouco, depois da pequena nuvem, veio uma grande chuva e desceu a grande bênção. Então eu digo para você, não é que Deus não quer te abençoar, foi você que desistiu. Foi você que jogou a toalha. Porque se você não jogar a toalha, Deus honra você. O Isaac, ele orou 20 anos, ou quase 20 anos, pela própria esposa dele, para ela engravidar. 20, ou quase 20 anos. Se você for meditar em Gênesis capítulo 25, você vai ver isso. Então, o que eu quero dizer para você? Será que Deus não está te abençoando? Ou você que não está aguentando? Você que não está bem firme. Porque se você ficar firme, Deus honra você. Persista, aplauda bem forte ao Senhor. Deus vai fazer justiça aqui nessa terra. Amém? Pode se colocar em pé. Quem sabe eu continuo essa mensagem quarta-feira que está boa, né? Não podemos desistir, não é verdade? Não dá para desistir. Não desista. Cuidado, você que está me assistindo. Muitas vezes você está aí, qualquer coisa que acontece, você já fica, abalado. É ruim, tudo é difícil, tudo é complicado, parece que o negócio não vai. Mas eu digo para você, querido, Deus está procurando pessoas aqui sobre a face da terra destemidas. Deus está procurando pessoas sobre a face da terra que vão para cima do inimigo sem medo. Deus está procurando fé na terra. Até eu não meditei contigo, mas Lucas 18, acho que é o versículo 8, né? O 7 diz assim, né? E Deus não fará justiça, Ele não vai liberar o direito, né? Ele vai liberar, porque justiça é o direito. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Não é de vez em quando, é de dia e de noite, é de dia e de noite. É aquela coisa, frequente, constante, abundante. E ainda que tardio para com eles, então demorou, mas eles continuam mesmo. Demorou, mas eles continuam de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. É aquela pessoa que não mostra fraqueza. Olha só o 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. A bênção está chegando. E agora vem: quando porém vier o Filho do Homem, quando ele passar a régua e fechar a conta, quando ele passar a régua e fechar a conta, porventura, quem sabe, achará fé aqui na terra. Porque tem gente que diz assim: eu vou ficar curado, sabe aonde? Quando eu morrer, eu vou andar em ruas de ouro, e lá não vou ter mais doença. Você sabia que tem gente que fala assim, né? Lá no céu eu vou ser rico. Sempre tem gente que fala isso, que lá no céu vai ter prosperidade, lá no céu vai ser enxugada toda lágrima e eu não terei mais dor. É isso que ele está falando? Achará fé aonde? No céu? Não achará fé aonde? É aqui na terra que você pode vencer o juiz injusto e receber o teu direito de Deus. É aqui na terra. Aqui você pode ser abençoado. Aqui depende muito de você. Vamos colocar de pé, levante as mãos aos céus, feche os teus olhos agora. Deus, nós estamos aqui, nós não vamos desistir. Nós não somos fogo de palha. Nós vamos fazer exatamente o que o Jacó fez. Quando o anjo apareceu, ele deixou a família dele passar para frente. O anjo apareceu, ele começou a batalha. E ele foi batalhando, lutando, guerreando. E algumas guerras são mais constantes e demoradas. E ele foi lutando. E a Bíblia diz que o anjo disse para ele: me solta porque já está clareando o dia. O que ele quis dizer com isso? Ele foi lutando até o sol aparecer. Irmão, você tem que lutar até o sol aparecer. Você tem que lutar até o negócio iluminar, irmão. Você tem que lutar até o negócio iluminar e aparecer. E quando começar a aparecer, Ele vai mudar o teu nome. Você tem que lutar com Deus e com os homens. E se for necessário, com o inferno também. Com Deus, com os homens, com o inferno, a gente vai lutar. E com Deus a gente vai lutar para ser abençoado. Com o diabo para soltar o que é nosso. E com os homens também. Com todos. A gente vai lutar. E vai ficar firme. E a gente vai fazer um jogo aqui de queda de braço. Não sei se você já algum dia assistiu um jogo de queda de braço, ou aquela corda de força. Um puxa de um lado, o outro puxa do outro. E não é uma queda de força de braço, não. Aquilo ali é uma guerra de resistência. É o demônio puxando um lado e você do outro. Quem persistir, ficar firme até o fim, será abençoado. Um dia teve um amigo meu que desistiu de algo que eu falei para ele não desistir. E sabe quem é que Deus colocou no lugar dessa pessoa?
Aquela pessoa que há muito tempo estava esperando e nunca soltou. É incrível isso. Eu nunca me esqueci disso, foi no ministério. Tem uma pessoa que desistiu, abandonou, e aquela pessoa que há muito tempo estava aguardando, estava esperando. Se você olhasse para a pessoa, parecia que ela queria morder o calcanhar da outra. Estava com sangue no olho, estava vivo. Deus colocou aquela pessoa no lugar daquele outro que desistiu. E sempre é assim. Tem gente que é mais fogo de palha e desiste, mas aquele que continua até o fim vai receber a promessa. Ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas se tardar, espera, porque certamente virá e não mentirá. Oh, aleluia. Assim como Abacuque falou, Barnabé também, quando escreveu Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, também escreveu sobre isso. Eu preciso ficar firme. Levante as mãos aos céus, já na alva luz do dia raiar. Já na aleluia, luz do dia raiar. do dia raiar. Lá estava a cena. Lá estava a cena que me impressionou. Que me impressionou. Um anjo preso a Jacó. Um anjo preso a Jacó. Que por sua bênção lutou. Por sua bênção lutou. Jamais desistiu. Jamais desistiu. Não largava o anjo. Cante, cante bem alto. Não largava o anjo. Ele muito insistiu. Ele muito insistiu. Não sairia dali. Não sairia dali. Sem sua bênção na mão. Sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, vai. De tanto ele De tanto, de tanto. insistir. O anjo lhe tocou. O anjo lhe tocou. E abençoado ele foi. Abençoado ele foi. Levante as suas mãos e cante. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Preciso de uma Isso. bênção, não vou desistir. Sem ela não vou sair daqui. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saia quando o Senhor me tocar. Saio quando o Senhor me Aleluia. Aleluia. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Ficar sem ti, sem ti. Nada vai me impedir. Nada vai me impedir. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Canta. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela não vou sair daqui. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Saio quando o Senhor bonito, hein? me tocar. Aleluia. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai me impedir. Nada vai me impedir. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Levante as mãos bem alto aos céus e fale ao demônio agora. Demônio, mais alto, demônio. É mais fácil você parar do que eu parar. É mais fácil você desistir do que eu desistir. Eu não vou desistir. Fale mais alto, eu não vou desistir. Em nome de Jesus, solta o que é meu. Isso, larga o que é meu. Solta agora, demônio. Em nome de Jesus Cristo, eu vou contra você agora. Em nome do Senhor dos Exércitos. E eu não vou parar. Agora você pode soltar e liberar minha causa. Tudo aquilo que você está segurando, solta, larga, vai embora. Em nome de Jesus. E agora levante as mãos aos céus e diga: Deus, eu não vou parar também. O Senhor vai me ver sempre aqui. Eu não vou parar. Libera a justiça sobre mim. Pai, eu estou batendo na porta. E aquele que bate na porta, ela se abre. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. Oh, aquele homem foi batendo na porta, até que aquele pai de família abriu a porta de noite e disse: o que você quer? Ele disse: eu quero pão. E ele disse: eu vou te dar tudo o que for necessário, mas não me importuna mais. Tudo que houver mister, tudo que houver mister eu te dou. Ribala mandará bachuri cantalabas. Há uma presença sobrenatural de Deus nessa palavra. Assume essa cápsula de fé que Deus te deu. Hoje a bênção está mais em você do que em Deus. Não seja um fogo de palha. Não seja uma pessoa tiro curto. Não seja uma pessoa que parece que vai, daqui a pouco para com isso. Vai até o fim. Porque a Bíblia Sagrada fala em Apocalipse que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Um dia Jó disse: ainda que Deus me mate, eu vou continuar nele esperando. Deus não precisou fazer isso.
Deus virou o cativeiro de Jó aqui na terra. Depois da pele dele consumida, destruída, ainda na carne dele, ele viu a Deus. Ele sabia que o Redentor dele vivia, e ele foi firme até o final. E você diga: eu também. Aplauda bem forte ao Senhor. Ai, pra cima. Deus abençoe você que está em casa. Amém. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.